Olá pessoal, tudo bem? Então nós chegamos no nosso 9º capítulo deste livro, Nos Domínios da Mediunidade. Livro de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. A obra de André Luiz, então, é fantástica, porque os ensinamentos que nos trazem nos fazem refletir muito. Este livro, este capítulo especialmente, ele nos traz lições muito importantes. É o capítulo 9, se chama Possessão. Então, no início do capítulo, uma família vai ao centro, às atividades, necessitando de socorro, porque um jovem estava muito mal, precisava de socorro. Quantas e quantas pessoas já nos deparamos na mesma situação. Então, o mentor, o Aulus, diz, já que eles estão ali estudando, aprendendo, se aprimorando, então ele vai permitir a comunicação. Então vejam que nesse momento vem uma pessoa aleatória no centro, precisando de ajuda, vem sendo amparado pela mãezinha grisalha e pelos familiares. E nesse momento é permitido que um inimigo do passado se aproprie do corpo daquele jovem, dê comunicação através dele. Então ele começa a vociferar, Pedro, Pedro. E ele então alcança o rapaz que chegou para pedir auxílio. Então, pela narração do livro, é uma situação bem delicada, uma situação, muitas que a gente já passou, já percebeu situações parecidas, mas aí de imediato, esse espírito que reconhece o seu algoz, aquele inimigo do passado, ele o envolve sob o comando do Clementino, que é o mentor espiritual daquela equipe espiritual, sempre amparado por Raul Silva, né? O Raul Silva encarnado e o Clementino desencarnado. Então ele permite e determina. Então aí o rapaz, no momento em que ele se depara com esse espírito, com esse algoz, né? Os dois eram inimigos do passado, ele cai. Ele era o Pedro. Então a dona Celina, a santa dona Celina, médium, foi incumbida do trabalho de assistência. Então levou o rapaz para uma sala ao lado para que eles pudessem atender aquele enfermo, né, em verdadeiro processo de possessão. Então ele não era médium e ele então, como abruptamente se tomou o corpo, né? Tomou no sentido de que o Pedro, né, aquela vítima que estava sendo amparado, ele perdeu totalmente a sua vontade, o seu controle sobre o corpo físico. As tarefas do recinto continuaram, então esse espírito, fitando o companheiro encarnado, concluiu que parecia, né? O André narra que parecia que esse rapaz que veio encarnado com a sua família, parecia que teve um ataque epilético. Ele teve uma convulsão, tal o arrebatamento, tal a fluidificação de ambos. Então os músculos jaziam tetanizados e a cabeça exibindo os dentes cerrados, mostrava-se flexiva. E a dona Celina, então, né, foi atendê-lo, acomodando ele numa cama e começou a fazer preces. Quando percebeu a rigidez do corpo, se fez sucedida de estranhas convulsões, a se estenderem aos olhos que se moviam em reviravoltas. Então vejam que situação. O rapaz então estava ali deitado, sendo atendido pela médium, e o insensível perseguidor, como se entranhava no corpo da vítima, pronunciava duras palavras que somente nós, o André, a equipe espiritual, conseguia entender as palavras que esse espírito falava, porque a vítima estava ali em processo de convulsão, sem conseguir se deter, conter o seu corpo físico.
Então, as funções sensoriais de Pedro estavam todas inibidas, em deplorável situação de inibição. E aí então Dona Celina foi atendendo o jovem, né, que a gente está imaginando que é um jovem, e ele estava naquela situação. Ela começou a fazer orações. E o espírito então, a espiritualidade que via que ele queria se vingar de Pedro. Então, toda aquela situação foi permitida pela espiritualidade, porque eram inimigos do passado. E conta o Aulus que eles ficaram por muito tempo na erraticidade, no umbral, brigando em luta. E então Pedro reencarnou, o que para ele foi um alento, foi um consolo, porque ele se livrou daquele seu inimigo do passado. Mas, como a justiça divina não faz nada que é necessário ao progresso do espírito, então foi proporcionado esse encontro do Pedro com esse espírito. E aí então o André conta que o córtex cerebral do Pedro estava envolvido numa massa escura e a total incapacidade de domínio de si mesmo. Então, o enfermo estava num momento terrível, onde o seu cérebro estava como se desligado. Todas as suas células do córtex sofrem bombardeios de emissões magnéticas de natureza tóxica. Os centromotores estão desorganizados. Todo o cerebelo está empastado de fluidos deletérios. Então vejam a influência do espírito, desse espírito que está se apossando do Pedro, o envolvimento célula a célula, os seus neurônios, o seu cérebro. O que para os encarnados parecia que ele teve simplesmente um ataque epilético, mas foi mais do que isso. Então as vias do equilíbrio completamente perturbadas. Pedro temporariamente não dispõe de controle para se governar, nem a memória, nem nada. Ele estava totalmente à mercê daquele espírito. Então, sim, presenciamos um ataque epilético. Então o Aulus explica para o André e para o Hilário, porque como eles eram médicos, então a curiosidade deles era muito, muito grande. Então ele diz, segundo a definição da medicina terrestre, entretanto somos constrangidos a identificá-lo como sendo um transe mediúnico de baixo teor. Porquanto verificamos aqui a associação de duas mentes desequilibradas que se prendem às teias do ódio do passado. Vejam só, meus irmãos, quando nós comentamos que o amor liberta e o ódio aprisiona. Então, aquela sensação de ódio, de desejo de vingança, ele aprisiona as duas pessoas. Então vejam a situação. Nessa aflitiva situação achava-se Pedro, nas regiões inferiores antes da presente reencarnação. Então aí ele conta para nós como que o rapaz ainda trouxe no perispírito provisoriamente lesado em centros importantes. Por isso, a permissão de que ele tivesse esse ataque epilético, essa convulsão, porque ele trouxe no seu perispírito, por conta do seu passado delituoso, ele trouxe essa fragilidade como forma de educar o espírito. Então a Celina começou a fazer uma prece para amenizar aquela situação do Pedro. As frases da venerável amiga libertavam jatos de força luminescente a lhe saltarem das mãos e a envolverem em sensações de alívio os participantes do conflito. Vimos o perseguidor qual se houvesse aspirado alguma substância anestesiante. Se desprendeu automaticamente da vítima, que repousou, enfim, num sono profundo
e reparador. Então vejam, meus irmãos, a importância do diálogo, a importância da oração, a importância do médium devotado no amor fraterno, naquele sentimento tão maravilhoso que as suas palavras, a sua oração envolvem os espíritos, transformam as almas. E então é interessante que aí eles vão contar por que aconteceu tudo aquilo. Então Pedro e esse espírito que se apossou do seu corpo, né, levando ele numa convulsão, eles eram inimigos do passado. O Pedro havia sido um médico muito famoso e esse algoz era o seu irmão. E ele não foi um médico que seguiu as regras da medicina, não foi um bom médico. E além do mais, ele começou a se interessar pela mulher, pela esposa do seu irmão. E tramou um plano onde fracassou todos os negócios do seu irmão, esse espírito revoltado, onde todas as coisas se transformaram e ele acabou sendo internado numa clínica de recuperação por conta desse plano que o Pedro armou para ele. E ele fez tudo isso até que esse seu irmão morreu nessa clínica, né, como louco. E quando ele desencarnou, morrendo nessa clínica, ele percebe que o Pedro havia armado todo esse plano para ficar com a sua esposa. Então ele tinha sido vítima de um ardiloso plano de Pedro. A esposa de Pedro havia se reconciliado com ele, porque diante da reencarnação, ela, como não era tão envolvida nessa situação e muitas coisas ela realmente não sabia, ela acabou acolhendo esse espírito, acolhendo Pedro como seu filho e então modificando, né, a psicosfera daquele sentimento e purificando o amor. Mas esse algoz, ele tinha um ódio terrível, eles estavam unidos por esse sentimento do passado. Por isso, a espiritualidade então permitiu que houvesse essa situação. E é interessante que nesse capítulo, como eles explicam, e aí então o André, o Hilário perguntam, mas ele é médium, ele tem que participar da mediunidade? Então o Aulus diz, não necessariamente. Para que ele seja médium, ele precisa se educar, ele precisa se transformar, ele precisa ter o trabalho no bem, para que esse espírito que está ao seu lado possa aprender, possa ser evangelizado, possa se transformar. Daí sim, ele poderá fazer o trabalho da mediunidade. E aí é interessante como a conversa, e quando isso vai acontecer, como vai acontecer? Aí o Aulus fala, quem é que sabe? Depende do íntimo de cada um, depende da transformação, depende da forma como a pessoa realmente entenda o conhecimento e use desse conhecimento para o bem. Então é muito interessante essa lição que o Aulus dá, né, sobre a vida dele, que também é a vida nossa, porque todos nós temos um passado delituoso, estamos aqui para nos transformarmos. E é interessante também porque o André pergunta para o Aulus, mas ele então não deveria estar aqui nessa casa, nesse centro, aprendendo? Ele fala, nada é por acaso, ele está aqui neste local, porque é necessário esse aprendizado. Essa convivência, ela pode ser maior ou menor ter maior ou menor influência na sua vida, mas ela vai ser definitiva para que ele compreenda, para que ele entenda que através da reencarnação, é através da transformação moral, é que ele poderá melhorar, ele poderá se curar e ele poderá então pagar a sua dívida, não é mesmo? Então é muito interessante a lição desse capítulo, é interessante que leiam, porque a gente não consegue reproduzir tudo que o André traz, todas as lições. Então leiam o capítulo, curtam aqui, assinem o nosso canal, porque essa leitura está muito legal, tem muitos ensinamentos da mediunidade. E eu vou finalizar com o seguinte, que o Aulus diz, a luta vem de muito longe, não dispomos de tempo para incursões. Mas o fato é que
O problema é de aprender sem desanimar e de servir ao bem sem esmorecer. Fica essa lição para nós.